O processo de coaching ele tem uma grande preocupação em olhar a pessoa em todas as suas dimensões humanas para que ela possa produzir a vida que ela deseja. Se essa pessoa está em um cargo de liderança, então o que nós procuramos fazer é que ela tenha um equilíbrio das suas dimensões para que ela seja capaz de exercer a liderança que ela deseja. Só que é importante que se diga o seguinte: quando a gente fala essa palavra aqui, equilíbrio, imediatamente ou intuitivamente o que vem para nós é a ideia do equilíbrio estático. O equilíbrio estático é aquele que você encontra no teto de um edifício, onde você tem o teto aqui e você tem as diversas colunas, os pilares que sustentam esse edifício. Então, o processo de coaching, quando nós falamos assim, nós queremos obter um equilíbrio das dimensões humanas para que a pessoa possa produzir a vida que ela deseja, você deve imaginar o seguinte, que é como se a pessoa fosse o teto desse edifício e as dimensões humanas são as colunas que sustentam esse edifício. Na verdade, o problema de você imaginar que o equilíbrio que nós buscamos é o equilíbrio estático é o seguinte: primeiro, o que é uma dimensão humana? Dimensão humana é tudo aquilo que o ser humano investe um tempo ou gasta um tempo para desenvolver. Então, se você filmar o ser humano, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir, você olha assim e você fala, bom, ele acorda, ele vai tomar banho, então, opa, peraí, ele vai cuidar do físico dele, então o físico da pessoa é uma dimensão humana. Aí ele sai, vai para o trabalho, então, opa, trabalho é uma dimensão humana. Ele volta para casa depois do trabalho, ele começa a pagar contas e fala, olha, finanças é uma dimensão humana. Ele começa a falar com a família dele, então, olha, família é uma dimensão humana. E assim sucessivamente, você tem família, você tem amigos, né? Você tem as suas questões psicológicas, você tem as suas questões espirituais e assim por diante. Então, se você imaginar que o equilíbrio que nós queremos obter dessas dimensões é o equilíbrio estático, você vai pensar como aconteceu comigo em um determinado processo de coaching, onde um executivo, já na sua quinta reunião, chegou para mim, eu vi que ele estava extremamente consternado, e ele disse o seguinte: Silvio, a minha mãe faleceu, agora é hora de eu mergulhar no trabalho. Então o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu estou com um problema aqui na minha esfera psicológica, espiritual, na minha esfera familiar, então eu vou pegar essa coluna do trabalho aqui, e eu vou reforçá-la, porque eu vou me apoiar nela enquanto eu conserto essas outras colunas aqui. Então, não tem nada de errado de você imaginar as dimensões humanas nesse formato. Mas o processo de coaching, quando ele fala que ele quer um equilíbrio, ele pensa no equilíbrio, mas na sua forma dinâmica, ou seja, o equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Significa o seguinte, que essas dimensões, ou as dimensões humanas, elas estão dispostas em um formato em que se parece muito mais com os raios que ligam o eixo da bicicleta ao aro da roda. E você está aqui no meio, né? Você está aqui no meio. Então aqui você tem trabalho, você tem as suas questões psicológicas, espiritualidade, finanças, você tem família, você tem amigos, lazer, que é uma dimensão absolutamente humana. Então, qual que é a implicação das dimensões humanas estarem dispostas nesse formato e não nesse formato? É que a rigor não importa qual dimensão está quebrada ou fragilizada, a bicicleta inteira trepida. Por quê? Porque você está aqui no meio. Então você que é líder, que você que tem pessoas trabalhando à sua volta, às vezes você vai perceber claramente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, como líder você vê muito bem a dimensão trabalho da pessoa e a dimensão financeira também, porque você sabe quanto a pessoa ganha de salário. Mas você vê que a pessoa não está performando. Por quê? Ora, se a pessoa está, por exemplo, com um filho doente, e ela não quer comentar com ninguém porque ela está se sentindo triste, constrangida, você não vai conseguir ver. Se ela está com um problema no relacionamento com a esposa e não quer contar para ninguém, você também não vai ver. Ou às vezes ela está com uma dívida, ou ela está ajudando algum parente a pagar uma dívida e você não percebe, porque você só enxerga essas duas dimensões. Então, quando nós falamos que o processo de coaching ele tem o propósito de promover o equilíbrio das dimensões humanas para que a pessoa possa produzir a vida que ela deseja, a gente vê o equilíbrio nesse formato aqui. E o processo de coaching ele já é desenvolvido para aquelas pessoas que estão indo bem, para as pessoas que têm já sucesso na sua carreira, já estão produzindo muito da vida que ela deseja. Só que, o que acontece? Quando você está, por exemplo, quando você é promovido, é como se você pegasse, na nossa analogia, esse raio aqui e você estendesse esse raio. Então, isso aqui também desequilibra a roda.
Quer dizer, se você vai sofrer uma promoção, você tem que pensar, bom, quanto que isso vai exigir das minhas emoções, como que isso vai exigir da minha parte espiritual, eu vou ter mais dinheiro, como é que eu vou gerir mais dinheiro, quanto que isso vai exigir do meu físico, ou seja, a roda ela se desequilibra também quando você tem mais sucesso. Em outras palavras, até mesmo para você ser bem sucedido, você precisa estar preparado. Não é difícil você entender isso que eu estou falando. Se você pega exemplos de atores de Hollywood ou mesmo jogadores de futebol, você vê muitas vezes casos onde a pessoa é extremamente bem sucedido no trabalho e ganha muito dinheiro, está muito bem nesse raio aqui, mas possui relacionamentos complicados, possuem dificuldade no campo psicológico e assim por diante. Então, até mesmo para você ser bem sucedido, você precisa estar preparado. Olhando o ser humano com toda essa complexidade aqui dessas dimensões, o que o processo de coaching faz é olhar para o futuro da pessoa. Ou seja, a pessoa precisa dizer qual é o futuro que ela deseja. Então, esse futuro, a melhor forma da pessoa desenvolver é ela imaginar a si mesma em um filme. E nesse filme, ela possui dois papéis. O primeiro papel, o filme é sobre ela mesma. Então, ela é o principal protagonista do filme. Mas ela tem um papel também de diretor do filme. Ou seja, essa pessoa, ela está aqui e ela está dizendo quem entra no filme, quem não está no filme, quais são as localidades onde o filme é rodado e assim por diante. Então, a melhor forma de você começar um processo de coaching é perguntando para a pessoa, me diz o seguinte, qual que é a cena que indica o futuro que você deseja. E o processo de coaching ele vai se processar de que forma? Esse futuro que a pessoa deseja, nós vamos transformar isso aqui em uma meta. E é essa meta aqui que vai orientar as ações da pessoa. Então, de reunião a reunião, ou seja, o processo de coaching ele é feito por meio de reuniões sucessivas, normalmente com 1 hora de duração. E nessa reunião, o que nós fazemos? Nós procuramos determinar para a pessoa, de uma reunião para outra, qual é a tarefa que ela vai criar para desenvolver a competência necessária para chegar a essa meta. Ao fazer essa tarefa, ela tem 2 resultados possíveis. Ou essa tarefa aproximou a pessoa da meta, ou essa tarefa afastou a pessoa da meta. Se aproximou, ok, é um hábito, então continue fazendo. Não é um hábito, só deu para fazer uma vez, então precisamos criar novas tarefas. Então essa nova tarefa ou vai aproximar a pessoa da meta, ou vai afastar a pessoa da meta. Se afastou, para de fazer, vamos pensar em outra coisa. Ou seja, a principal competência que a pessoa deve aprender no processo de coaching é a competência de desenvolver ações em direção à meta que ela deseja. Então, o que o processo promete? O processo promete o desenvolvimento da competência necessária para a pessoa atingir a meta que ela deseja. Então, é uma gafe que às vezes eu vejo alguns coaches cometer de prometer a meta para o cliente. O processo de coaching não promete a meta, ele promete o desenvolvimento da competência necessária para atingir a meta. Como que o processo é feito? Bom, o processo ele tem algumas etapas. Eu vou pegar aqui um modelo para a gente seguir, porque dependendo da metodologia do processo, você tem outros nomes para essas etapas, ou às vezes tem esse nome ampliado, mas normalmente você tem uma etapa em que você faz a coleta de dados, então as primeiras reuniões, as primeiras conversas, vamos saber quem é o cliente, o que ele pretende e assim por diante. Nesse momento nós também fazemos uma aliança. A aliança basicamente é o que nós chamamos de empatia, né? Porque se você vai, por exemplo, em um médico, ele é especialista na doença que você está sofrendo, mas se você não for com a cara dele, você não vai conseguir fazer a consulta da forma apropriada. Depois desse momento aqui, nós estabelecemos a meta do processo, ou às vezes tem mais de uma meta, estabelecemos os passos, são os planos de ação, e conversamos muito sobre os obstáculos para que a pessoa possa já criar as condições de contorno. Então, a primeira letra dessas palavras, coletas de dados, alianças, metas, passos e obstáculos, forma a estrutura dorsal de um método de coaching chamado coaching integrado. Esse é o método que eu mais utilizo nos meus processos de coaching. Então, por que leva esse nome? Porque dentro de cada uma dessas etapas, nós temos diversas metodologias estudadas profundamente
em que eu utilizo para determinar qual é o caminho mais apropriado para um certo cliente. Então, por exemplo, pode ser um cliente que eu use essa metodologia aqui, ele faça esse caminho aqui no decorrer do seu processo de coaching. Eu posso ter um outro cliente que ele vai fazer um outro percurso aqui. Por quê? Porque ele tem um outro modelo mental de aprendizagem. O processo de coaching ele tem uma preocupação muito grande com a velocidade de aprendizagem do cliente. Então, nós procuramos utilizar a metodologia que tem maior aderência ao modelo de aprendizagem do cliente. Exemplo típico. Alguns clientes preferem que os exemplos do processo ou desenvolvimento seja feito por meio de vídeos. Ele gostaria de ver filmes que falam sobre competências que ele tem que desenvolver. Outros clientes, eles gostam de ler livros e outros querem apenas conversar a respeito das competências. Então você precisa usar a metodologia mais apropriada. O que acontece é o seguinte, então o processo de coaching ele parte da busca de dois conhecimentos específicos. Um aprendizado que é o aprendizado clássico, então a pessoa está aqui e ela quer chegar aqui, então o aprendizado clássico ela vai fazer por passo a passo, até chegar onde ela deseja. Cada reunião a gente vai procurar criar situações para que a pessoa possa sair dessa situação e chegar aqui. Então, primeira reunião, segundo, terceiro passo e assim por diante, sucessivamente. Só que o processo de coaching ele é desenvolvido de uma forma que se busca também aquilo que nós chamamos de salto, ou em inglês breakthroughs, né? Que são aquelas situações onde você está em um nível de conhecimento aqui e de repente, no mesmo momento, você dá um salto. E você sai desse contexto, dessa situação, para isso aqui. Esse conhecimento que se busca no salto, nós chamamos de distinção. A distinção mais conhecida, para você entender bem o que eu estou falando, é a distinção equilíbrio, que ela tem que ocorrer com você no instante que você vai aprender a andar de bicicleta. Porque para andar de bicicleta, eu posso contar para você, ou ensinar você duas coisas. Primeiro, suba na bicicleta e pedale. Subir na bicicleta e pedalar, eu posso mostrar para você o que você tem que fazer. Agora, a terceira coisa que você tem que aprender, eu não tenho como te ensinar, que é manter o equilíbrio. E manter o equilíbrio não é um conhecimento clássico, porque você não lê, não adianta você ler um livro, então você vai saber como manter o equilíbrio na bicicleta. O equilíbrio está muito mais num sentido de distinção, ou seja, é o popular caiu a ficha, é a popular sacada, quer dizer, saquei o equilíbrio. Enquanto você não adquire essa distinção, enquanto você não saca o equilíbrio, não tem como você sair da condição de não ciclista para a condição de ciclista. Agora, a hora que você saca o equilíbrio, isso é um conhecimento que impregna você de tal forma que você começa instantaneamente a fazer coisas que no instante seguinte você não conseguia fazer. E é um conhecimento tão forte que você não perde nunca mais. Ou seja, você consegue ficar anos e anos sem andar de bicicleta e quando você pega uma bicicleta, em poucos instantes a distinção equilíbrio ocorre para você e você consegue dar as suas pedaladas. Ou seja, muito do processo de coaching, o que nós vamos aprender são sacadas, são distinções que você precisa descobrir, que você precisa aprender, que vai permitir você ser um líder melhor, você desenvolver melhor a sua comunicação, aprender a dar feedback, follow-up, motivar pessoas dentro do seu contexto, dentro da sua história profissional, dentro daquilo que você vive na empresa em que você está. Sem essas distinções, você não consegue produzir os resultados que você deseja. Então o processo de coaching, ele busca os dois tipos de conhecimento, o conhecimento clássico e as distinções. O que é importantíssimo que você saiba é que o processo de coaching é um processo de aprendizagem, não é um processo de ensino. Em outras palavras, eu não sou um professor, eu vou criar as condições para que você aprenda algo que é fundamental para você dentro do seu contexto. Por isso que o processo de coaching é individualizado. Se eu fosse dizer qual que é o meu papel no processo, eu sou basicamente o andaime na obra. Você é o engenheiro, você é o projetista, você é o arquiteto, você que vai construir toda a obra. E a hora que ela está pronta, você não precisa mais de mim. Ninguém olha uma obra e fala assim, nossa, como esse coaching, como esse andaime foi bacana nessa obra. Ninguém olha isso, ninguém nem lembra que o andaime existiu. Porque a obra é toda sua e quando ela está completa, é você que vai viver nela e é você que vai ter a vida que você deseja.